As Três Idades da Vida Interior. Tomo 1. Primeira parte. Páginas 69, 70, 71, 72 e 73. A influência santificadora do Salvador na Eucaristia. Ao tratar deste tema, queremos utilizar as mesmas palavras que Jesus empregou no Evangelho. Para melhor aproveitarmos espiritualmente essa influência e agradecermos ao Senhor, lembremos-nos de como, por amor às nossas almas, Ele nos prometeu, antes de tudo, a Eucaristia. De como nos entregou esse dom na última ceia. De como Ele o renova diariamente no sacrifício da missa. De como permanece entre nós, querendo assegurar a continuidade de sua presença real. E, por fim, de como Ele se entrega a nós na comunhão de cada dia, até a última que esperamos receber antes de morrer. Todos esses atos de generosidade divina provêm de um mesmo amor e têm como finalidade a nossa santificação. Da nossa parte, devemos responder com profundo agradecimento. Esse é o sentido da devoção ao coração eucarístico de Jesus, chamado Eucarístico, porque Ele nos deu a Eucaristia e continuamente a renova para nós. Assim como dizemos que o ar é saudável quando preserva ou restaura a nossa saúde, do mesmo modo chamamos Eucarístico ao coração de Jesus, porque Ele nos concede o maior de todos os sacramentos, no qual reside real e substancialmente como um centro de graças sempre renovadas. Notas explicativas. Eucaristia refere-se ao sacramento em que, segundo a doutrina católica, o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo. A palavra vem do grego eucaristia, que significa ação de graças. 2. Sacrifício da missa. Na tradição católica, a missa é vista como a renovação do sacrifício de Cristo na cruz, onde a Eucaristia é consagrada. 3. Última ceia. Episódio narrado nos Evangelhos, no qual Jesus compartilha uma refeição com seus discípulos na noite antes de sua crucificação, instituindo o sacramento da Eucaristia. 4. Coração Eucarístico de Jesus. Refere-se à devoção ao coração de Jesus, particularmente na Eucaristia, simbolizando o amor de Cristo pela humanidade e seu desejo de permanecer espiritualmente presente. 5. Presença real. Termo teológico que indica a crença de que Jesus está verdadeiramente presente na Eucaristia, com seu corpo e sangue, alma e divindade, de forma substancial e permanente. As palavras da promessa da Eucaristia, segundo 6,5 João, nos revelam, melhor do que qualquer outra coisa, a essência dessa influência vivificadora do Salvador sobre nós e como devemos acolhê-lo. Jesus, antes de tudo, promete um pão celestial. Após o milagre da multiplicação dos pães, ele disse: esforcem-se não para obter o alimento que perece, mas sim aquele que permanece para a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Meu Pai é quem dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão divino é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. João 6:20-33. Ao ouvirem isso, muitos daqueles que haviam se saciado com a multiplicação dos pães disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes respondeu: Eu sou o pão da vida. No entanto, vós me vistes, mas não acreditais. E os judeus começaram a murmurar, como relata São João, porque Jesus havia dito: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus então respondeu: Não murmureis entre vós. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que quem dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, para a salvação do mundo. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente alimento, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. As palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Muitos não acreditaram e se afastaram. Então Jesus disse aos 12: E vós não quereis ir também? Simão Pedro respondeu: Senhor, para onde iríamos? Tu tens palavras de vida eterna. João 6,60. Essa promessa da Eucaristia nos faz vislumbrar todos os efeitos que este sacramento deve produzir em nós, seja para os iniciantes, os avançados ou os que atingiram a perfeição espiritual. A instituição da Eucaristia revela a profundidade dessa promessa. São Mateus nos conta da seguinte forma: Mateus 26, 29, Marcos 14, 22, 25, Lucas 12, 15, 20 de Coríntios 11, 23, 25, e quase nos mesmos termos são relatados por São Marcos, São Lucas e pela primeira epístola aos Coríntios. Enquanto ceavam, Jesus tomou o pão,
E após dar graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, este é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice e, dando graças, entregou a eles, dizendo: Bebei todos dele, pois este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos para a remissão dos pecados. As palavras da promessa foram sendo esclarecidas. Pedro foi recompensado por ter dito com fé: Para onde iríamos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Jesus, na última ceia, pronunciou palavras mais poderosas do que qualquer outra, as palavras da transubstanciação, pelas quais ele transformou a substância do pão em seu próprio corpo para poder permanecer sacramentalmente entre nós. Notas explicativas. 1. Transubstanciação. Doutrina central da teologia católica, que ensina que, durante a consagração na missa, o pão e o vinho são transformados substancialmente no corpo e sangue de Cristo, embora as aparências do pão e do vinho permaneçam. No mesmo instante, Jesus instituiu o sacerdócio para perpetuar, de forma sacramental pela Eucaristia, o sacrifício da cruz até o fim dos tempos. E disse, Lucas 9:19, Coríntios 11, 24 e 25. Fazei isto em memória de mim. Assim, os apóstolos receberam o poder de consagrar, de oferecer o sacrifício eucarístico, que perpetua o sacrifício da cruz e nos aplica seus frutos, méritos e satisfações até o fim do mundo. Na missa, o sacerdote principal é Nosso Senhor, que continua a se imolar sacramentalmente. Cristo, que vive eternamente, não cessa de interceder por nós, como diz São Paulo, diz 5. Ele o faz, sobretudo, no santo sacrifício, que tem valor infinito, devido ao sacerdote principal e à vítima oferecida, o precioso sangue sacramentalmente derramado. Cristo Jesus oferece ao mesmo tempo ao seu Pai nossas adorações, súplicas, reparações e ações de graças, bem como todos os atos meritórios de seu corpo místico. O amor de Cristo não nos deu a Eucaristia apenas uma vez, ele a nos oferece todos os dias. Cristo poderia ter estabelecido que a missa fosse celebrada 1 ou 2 vezes por ano, em algum santuário célebre ao qual precisaríamos viajar de longe para participar. Mas, ao contrário, a missa é celebrada continuamente, a cada minuto, em muitos lugares da terra e a todas as horas do dia. Por meio dela, ele faz com que sua igreja receba as graças de que necessita nas diferentes circunstâncias da história. A missa foi uma fonte de graças sempre renovadas nas catacumbas. Mais tarde, durante as invasões bárbaras e nos séculos sômbrios da Idade Média, e continua sendo hoje, dando-nos a fortaleza necessária nas grandes tribulações que nos ameaçam. Além disso, Cristo volta a nós todos os dias, real e substancialmente, não apenas por 1 hora, enquanto se celebra o sacrifício eucarístico, mas para permanecer constantemente conosco no tabernáculo. Nele, Cristo é nosso companheiro em nosso exílio, paciente para nos esperar, pronto para nos ouvir, oferecendo continuamente ao Pai uma adoração de valor infinito. Por fim, a comunhão é a consumação da doação de si mesmo. A bondade, por sua própria natureza, é comunicativa. Ela atrai e se entrega para nos vivificar e nos enriquecer espiritualmente. Isso é especialmente verdadeiro com relação à bondade infinita de Deus e de Jesus Cristo. Na comunhão, o Salvador nos atrai e se entrega não apenas à humanidade em geral, mas a cada um de nós, se assim o desejarmos, e de forma cada vez mais íntima, se mantivermos nossa fidelidade. Ele se entrega a nós não para ser absorvido por nossa pequenez, mas para que nos tornemos mais semelhantes a Ele. O pão que partimos não é a participação do corpo de Cristo, Coríntios Xisto. O que recebemos é a própria vida. Essa comunhão deve nos unir a Cristo de forma cada vez mais profunda, aumentando nossa humildade, nossa fé, nossa confiança e, acima de tudo, nossa caridade. Assim, nosso coração se tornará semelhante ao do Salvador, que morreu por amor a nós. Nesse sentido, cada uma de nossas comunhões deveria ser mais amorosa que a anterior, pois cada comunhão não deve apenas preservar, mas aumentar em nossas almas o amor de Deus, preparando-nos para receber nosso Senhor no dia seguinte, com um fervor de vontade não apenas igual, mas superior, ainda que o fervor sensível, que é acidental, possa não se manifestar da mesma maneira. Deveríamos experimentar em nossas comunhões uma espécie de movimento acelerado em direção a Deus, algo que recorda a aceleração dos corpos em direção ao seu centro de gravidade. Assim como uma pedra cai com mais velocidade quanto mais se aproxima da terra que a atrai, as almas deveriam se apressar ainda mais em direção a Deus à medida que se aproximam dele, que sempre as atrai. A liturgia expressa isso de muitas formas, especialmente na oração,
Adoro te, de Santo Tomás de Aquino. Adoro te devote latens deitas. Eu te adoro devotamente, divindade oculta, que verdadeiramente estás presente sob estas aparências. Meu coração se entrega a ti e se sente enfraquecido ao te contemplar. Faz com que eu creia em ti sempre mais, que tenha esperança em ti e te ame cada vez mais. O Memoriale Mortis Domini. O memorial da morte do Senhor, pão vivo que dás vida aos homens, dá à minha alma viver de ti e eternamente experimentar tuas doçuras. Pi Pelicane, Jesus Domini. Terno Pelicano, Senhor Jesus, purifica minhas manchas com teu sangue, pois apenas uma gota dele basta para apagar todos os pecados do mundo. Jesus quem velatum nunc aspício. Jesus, a quem agora contemplo sob este véu, rogo-te que apagues esta sede que sinto, para que, vendo-te face a face, a contemplação de tua glória me faça bem-aventurado. Amém. A alma que vivesse desta forma, diariamente, alimentando-se da vida do Salvador através da Santa Missa e da comunhão, certamente alcançaria uma grande intimidade com eles, a mesma intimidade que caracteriza a vida mística. Os dons do Espírito Santo cresceriam proporcionalmente, elevando a alma a uma contemplação cada vez mais profunda e doce do grande mistério dos nossos altares, o valor infinito da missa, que é como uma fonte sublime de graças sempre renovadas, onde todas as gerações ao longo do tempo devem beber para encontrar forças e não desfalecer no longo caminho rumo à eternidade. Cristo nos diz na comunhão, como disse a Santo Agostinho, Sibus sum grandium, crescet manducabas me, nec tu me mutabis intiscut sibum carnis tua, sed tu mutaberis in me. Eu sou o pão dos fortes, sê forte e me comerás, mas tu não me transformarás em ti como fazes com o alimento comum, mas tu te transformarás em mim. Quem comunga com Cristo se incorpora a Ele, vivendo de seus pensamentos e de seu amor. E pode dizer, como São Paulo, Mi vivere Christus est e mori lucrum. Para mim, viver é Cristo e morrer é ganho, pois a morte é a entrada na vida eterna. 1. Adoro te é uma oração composta por Santo Tomás de Aquino, 1225-1264, um dos maiores teólogos da Igreja Católica. Essa oração reflete o mistério da presença real de Cristo na Eucaristia, expressando adoração e amor pelo Cristo oculto sob as aparências do pão e do vinho consagrados. 2. Pelicano. Na arte cristã, o pelicano simboliza Cristo, em referência a uma antiga crença de que o pelicano, em momentos de necessidade, perfurava seu próprio peito para alimentar seus filhotes com seu sangue. Essa imagem tornou-se um poderoso símbolo do sacrifício de Cristo na cruz, derramando seu sangue para redimir os pecados da humanidade. 3. Citação de Santo Agostinho. A citação latina de Santo Agostinho, 354 trina, enfatiza que, ao comungar, o fiel não transforma a Cristo em si mesmo, como acontece com o alimento material, mas é o próprio fiel que é transformado espiritualmente em Cristo. É uma explicação profunda do processo de conformação do cristão à imagem de Cristo. 4. São Paulo. A citação de São Paulo vem da carta aos Filipenses, 1:21. O apóstolo expressa seu desejo de viver em união com Cristo, considerando a morte não como uma perda, mas como um ganho, pois representa a entrada na vida eterna junto a Deus.